Tá ok? Tá. O que eu estou falando, esses são os pontos que eu estou falando, né? Já falei da percepção da sociedade, competência profissional, o ambiente regulatório, normas técnicas. Eu dizia que talvez seja aquele que a gente, como pessoa física, a gente possa causar mais mudanças no ambiente da proteção contra incêndio. A gente senta a gente, todos nós podemos participar do processo de feitura de novas técnicas dentro do CB24 da BNT, que é quem cuida de incêndio, e todos nós podemos dar o nosso palpite ali. É uma questão. Eu sei que para muita gente parece um processo muito distante, mas vou voltar a falar sobre isso, mas eu garanto para vocês, ainda mais hoje em dia, em tempos de Zoom e reuniões online, facilitou muito a participação e a gente pode fazer muita coisa. O quinto ponto desse conjunto de medidas para a gente tentar melhorar a segurança contra incêndio no Brasil é uma de todas essas aqui é que me dá mais, é que já me causou mais decepção, é a questão de qualidade de equipamento. E eu confesso para vocês que eu não sei mais o que sugerir para a gente melhorar isso. Mas a gente está vivendo uma situação hoje em dia, e já vive há algum tempo, em que a gente tem exigências boas de proteção contra incêndio, a gente tem normas técnicas que garantem que a instalação vai ser feita, a gente já tem gente competente para fazer, só que tem equipamento, se a gente quiser, a gente pode instalar equipamento muito ruim e não tem nada que proíba que esse equipamento seja instalado. Vou mostrar alguns detalhes aí para frente, só para vocês verem como que essa situação da falta de certificação dos equipamentos de segurança contra incêndio afeta as instalações e a qualidade das instalações. O penúltimo ponto, a questão da fiscalização e da responsabilização. Quando eu estou falando aqui fiscalização de um jeito mais abrangente, que é tudo isso que foi falado aí em cima, como é que isso aí se garante que está sendo aplicado? E depois, quando não é feito, quando não é bem feito, como é que se responsabiliza? Como é que se responsabiliza quem não soube fazer bem feito? Ou quem fez mal feito de propósito ou de má fé? Como é que a gente, como é que a gente faz as pessoas perceberem que não fazer o trabalho bem feito tem uma punição à altura? Isso aí é difícil. É outro ponto que a gente precisa tratar. E o último ponto, que aí já é um sonho meu, na verdade. Né? Eu digo sempre que, quando você pergunta, alguém vai assistir um congresso lá nos Estados Unidos, vai num congresso da Inglaterra, o que você foi fazer? Geralmente as pessoas falam que vão aprender. Né? E todo mundo que trabalha em incêndio vai aprender. E meu sonho é que um dia desses alguém vá para lá para ensinar. Alguém vai para lá para dizer, olha, lá no Brasil, nós fizemos esta pesquisa é inédita, e é isso que nós estamos fazendo lá agora. Porque eu acho que já chegou a hora, está chegando a hora da gente começar a mostrar que faz coisas também. A gente passou uma grande fase aí copiando muita coisa, ouvindo coisas de fora, mas a gente tem problemas que os outros países não têm interesse em resolver porque não é problema deles. E eles não vão gastar dinheiro para resolver. Então, nós precisamos resolver esses problemas. Como é que a gente faz isso? Precisamos pensar em ter laboratórios, precisamos pensar em ter pesquisadores, precisamos pensar em ter recursos para fazer isso aí, mas a gente precisa gerar o nosso conhecimento próprio, ou então nós vamos passar o resto da vida copiando o que está sendo feito em outros países. E eu acho que isso aí seria muito triste se o futuro continuar desse jeito. Então, falando sobre esse tema da percepção na sociedade. Uma vez eu estava fazendo uma palestra com o pessoal e todo mundo de incêndio, e eu fiz essa pergunta assim, com a maior inocência: a gente tem um problema de incêndio no Brasil, vocês acham? E a plateia toda, claro que temos. Temos um enorme problema de incêndio. E eu falava com eles, não, você que trabalha com incêndio, você sabe como funciona, mas o seu vizinho, que é
nunca mexeu com isso. Para ele, incêndio é um problema no Brasil. Para a sua tia, se você conversa no jantar, no almoço de domingo, lá, fala sobre incêndio, é um problema para as pessoas. A minha impressão é que, apesar de existir um problema de incêndio no Brasil, não existe a percepção de que existe esse problema. Então, na verdade, o problema realmente não existe, né? A sociedade brasileira não vê o incêndio como um problema. A gente não sabe dizer, se você pergunta qual é o custo social e econômico de um incêndio no Brasil, a gente tem uma resposta. A gente sabe dizer, não, é um problema porque o incêndio custa tantos milhões ou bilhões de reais por ano para a economia brasileira. Eu já procurei, nunca vi alguém fazer uma estimativa desse tipo. Existe algum tipo de estratégia, planejamento, existe alguma coisa para que a gente possa fazer essa percepção mudar de alguma maneira? E o quarto ponto, a gente gera dados para servir como base para fazer essa mudança de percepção? Eu acho que não. Então, na verdade, apesar do incêndio, para todo mundo que trabalha na área, se a gente conseguir ver problemas, a gente conseguir ver questões, a gente conseguir ver onde gastar dinheiro e onde melhorar, nós somos praticamente invisíveis para a sociedade. Nós somos praticamente invisíveis para os políticos em Brasília, para os políticos nas assembleias legislativas, para as pessoas que têm o poder de liberar recursos para esse trabalho, porque nós não convencemos, não conseguimos convencer essas pessoas de que existe um problema de incêndio no Brasil. Se eu pergunto para vocês quantas pessoas morrem de incêndio no Brasil, eu já mostrei aí, meio saiu antes da hora, mas o número que a gente usa como uma estimativa é o número que o SUS publica entre pessoas, entre óbitos causados por fogo e fumaça. Isso aí a gente acha que é um número que representa, obviamente tem os erros aí da esperado, mas a gente não está falando que no Brasil morrem 10 mil pessoas por incêndio, nem que morrem 10 pessoas. O número que a gente usa é por volta de mil pessoas morrem no Brasil por ano devido a incêndio. Eu não sei se para vocês esse número é um número grande, é um número pequeno. O que vocês consideram mil pessoas morrendo por ano devido a incêndio? Quando a gente saindo de uma pandemia que no pico estavam morrendo 3 mil pessoas por dia, a gente pode dizer, é nada, né? Não temos um problema aqui, vamos tocar em frente, porque a gente tem coisas muito maiores para se preocupar. Mas quando a gente olha dados mundiais, a gente vê que os números que a gente tem no Brasil, eles não são desprezíveis. Esses dados que eu estou mostrando aí são dados gerados por uma associação chamada Geneva Association, é uma associação de empresas de seguros da Suíça, e o último estudo que eles publicaram é de 2014, que é esse aí que eu tenho, usando dados de 2008, 2009, 2010. Mas se vocês olharem os números que estão aí, vamos pegar só essa última coluna de 2010, o WHO que está lá em cima é a Organização Mundial de Saúde. Então, os países que usam o sistema de coleta de dados recomendado pela Organização Mundial de Saúde, o Brasil é um deles, o SUS usa essa sistemática, então a gente pode comparar um pouco esses números aí entre países. A gente vai ver coisas interessantes aí. Por exemplo, os dois países. A primeira coisa, se você olhar aqui na primeira coluna da esquerda, a gente vai descendo. Austrália, Áustria, Barbados e pula para o Canadá. Cadê o Brasil? O Brasil não faz parte em algum lugar do estudo, eles falam que não, os países que não fazem parte aí foram consultados, mas não enviaram informações. Que já é uma coisa chata de a gente pensar que a gente não faz parte nem desses estudos globais sobre os efeitos do incêndio.
Mas voltando para aquela última coluna lá, a gente olha o seguinte: os dois países que têm o maior número de, de mortes por incêndio dos países que estão na tabela são, em primeiro lugar, os Estados Unidos, 2.786 pessoas em 2010, e o Japão, 1.338 pessoas em 2010. Dois países do primeiro mundo, também tem as maiores economias do mundo, maiores níveis de escolaridade do mundo, e são campeões de número de mortes por incêndio, o que é algo que é interessante de considerar. Né? Muita gente diz que esses números são altos nesses dois países. Uma das razões principais é o método construtivo, especialmente de residência. O uso exagerado, o uso muito grande de madeira, e isso aí gera uma quantidade muito grande de incêndios residenciais que levam a óbito. Agora, quando a gente deixa esses dois países e passa para o resto, a gente vê que os números caem drasticamente. Você tem aí um país com 500, que é a Polônia, você tem alguns países na casa dos 300 e pouco, a România, mas você vê que aparecem países aí com 60 mortes, com 100 mortes por ano. Então, se a gente colocar o Brasil aqui nessa tabela, a gente vai ver que o Brasil seria o terceiro país em número de mortos por incêndio por ano, que para mim indica que a gente ainda tem muita coisa para fazer para diminuir esse número. Outra coisa que a gente tem um problema é a falta de dados sobre incêndio gera erros, gera fake news, gera coisas que a gente repete meio sem saber e se tornam realidade, que na verdade não são realidade. Elas são simplesmente falta de informação. Eu cito um exemplo aqui de um assunto que é um assunto interessante. A gente conversa com gente que trabalha com incêndio e, na minha opinião, isso é uma tese que eu tenho já há bastante tempo, a gente tem uma legislação de incêndio bastante boa na maioria dos estados hoje em dia, que segue a legislação de São Paulo, mas essa legislação ela é muito fraca na proteção de indústria. Quando você pergunta para muita gente por que é isso, por que a gente já está num nível bastante bom para algumas ocupações e por que uma indústria brasileira, uma fábrica de móveis grande, não precisa de um sistema de sprinklers, não tem nenhuma exigência desse tipo em termos de proteção, a resposta que eu ouço sempre é porque acontece pouco incêndio em indústria, morre muito pouca gente em indústria. E isso é uma coisa que é repetida, é repetida, é repetida, é repetida. Pensando nisso, a FM Global, patrocinou uma pesquisa com a Universidade de Edinburgh, lá na Escócia, que a professora Daisy conhece bem, porque ela fez o doutorado dela lá. Nós contratamos uma pesquisa com eles, é o seguinte: dos países que publicam suas estatísticas de incêndio, como é que funciona em termos de tipo de ocupação? Em termos de frequência de incêndio, em termos de número de mortes, a gente pediu uma série de dados. Eu queria mostrar só alguns poucos dados aqui para a gente ver. Essa ideia de que incêndio não acontece em indústria, que é muito repetida pelas pessoas, quando a gente olha os dados da Inglaterra, e aqui eu estou mostrando a Inglaterra, porque a Inglaterra é um dos países conhecido por ter os dados mais completos e públicos do mundo. Né? A gente vê uma coisa que eu, quando vi a primeira vez, eu fiquei realmente chocado, porque se você olhar aqui, em 5 anos, de 2015 a 2019, se você pegar 4 tipos de ocupações, a primeira dela, indústria, azul. Depois em laranja, depósito. Depois escritórios.
e hospitais, a gente que tem uma preocupação enorme com, aqui no Brasil, traumatizadíssimos por conta de Joelma, Mandraus, tudo mais, a gente tem uma preocupação enorme com esses edifícios altos de escritórios, com hospitais, e a gente não tem a preocupação com a indústria. Lá, é quase o dobro do número de ocorrências de incêndio acontece na área industrial. E isso ano após ano, após ano, após ano, após ano. E o mais interessante é que quando a gente olha número de vítimas em incêndios, que tem aquela ideia, não morre ninguém em incêndio, o que a gente vê é a confirmação de que o número de ocorrências é diretamente proporcional ao número de vítimas. Né? É ainda dessas 4 ocupações, a ocupação onde acontece o maior número de mortes na Inglaterra. Eu estou mostrando esses dados aqui porque a falta de dados, a falta dos nossos dados no Brasil, faz com que a gente repita algo que alguém falou lá para trás e que colou, e sem questionar muito. Então, a importância de você ter dados claros, dados públicos, para a gente fazer como que a gente vai tratar um problema, é muito claro, é muito evidente aqui desses dados. Né? A gente não vai ficar falando fake news por aí se a gente souber o que acontece de verdade. Na França, a gente fez a mesma coisa, aqui são dados, como a coleta de dados lá é feita de um modo diferente, eles não fazem por tipo de ocupação, como a gente faz aqui no Brasil, como faz na Inglaterra, mas eles agrupam em edifícios onde se dorme, edifícios públicos onde se dorme, edifícios públicos onde não tem acomodação para dormir, e indústrias e depósitos. Mesmo assim, dessa maneira, com essa separação, os incêndios industriais são ainda bastante muito importantes em termos de ocorrência e em termos de vítimas do incêndio. Ou seja, a ideia de que não morre ninguém em incêndio de indústria é uma coisa errada, mas a gente fica repetindo aqui no Brasil porque aparentemente porque a gente não tem acesso aos dados reais. Esses dados aqui foram conseguidos com dados reais do Estado de São Paulo, onde a gente compara os incêndios que o Corpo de Bombeiros de São Paulo classifica como incêndios em indústria e incêndios em comércio. Então foram agrupados os dois. E a gente vê que em termos de nível é muito parecido também um com o outro. Ou seja, não teria por que ser diferente aqui do que é diferente em outros países. Outra coisa que também eu posso classificar como fake news, que a gente às vezes ouve, e quando a gente tem os dados na mão, a gente consegue contestar de uma maneira que eu acho que fica mais clara. Eu não sei quantos de vocês já ouviram que sprinkler foi criado, ou sprinkler existe para proteger o imóvel. Sprinkler existe para proteger a propriedade, por isso que seguradora gosta tanto, porque protege o prédio. Não foi feito para proteger vida. Para proteger vida você tem outras soluções. Eu posso quase garantir que que muitos de vocês já ouviram essa história. Agora, o interessante tem esse estudo que não sai todos os anos, mas sai muitos anos publicado pela NFPA, que chama Experiência dos Estados Unidos com Sprinkler, que mostra óbitos por 1.000 incêndios na primeira coluna em edificações sem sprinkler e à direita em edificações com sprinkler. E a gente vê que a ideia de que o sprinkler só protege o móvel não se sustenta, o imóvel não se sustenta de jeito nenhum aí, porque você tem casos, por exemplo, a terceira linha, hospedagem, basicamente estamos falando aqui hotéis, motéis e tal, é quase 7 vezes o número de óbitos é maior em edificações com do que sem sprinkler. Alguém falou alguma coisa? Então,
Eu estou mostrando isso tudo para dizer o seguinte: a importância de você ter dados na mão para a gente mostrar para a sociedade, para tentar explicar as questões que. A importância da questão do incêndio. Né? O ISB, que é o Instituto Explica Brasil, a gente meio que cansou de esperar pela publicação desses dados de forma organizada, e nós publicamos uma estatística já há muitos anos. Quem quiser entrar no site do ISB depois pode dar uma olhada, a gente tem isso acho que desde 2011 ou 2012, notícias de incêndio no Brasil. Estatísticas sobre notícias de incêndio no Brasil. Eu sou o primeiro a afirmar que não confundam esses números com números de incêndio, não é isso. Mas a gente faz uma pesquisa diária. Hoje em dia já está uma pesquisa bem feita do que no princípio, que era muito na mão a coisa. E a gente levanta notícias sobre incêndios que saem no Brasil inteiro. Então a gente pega do Piauí, a gente pega de Roraima, do Rio Grande do Sul, está tudo aí. A gente faz a estatística de incêndio em edifícios comerciais e industriais, não inclui incêndios florestais e tudo mais, e não inclui incêndios em residência, que não é o foco dessa pesquisa. Mas é uma maneira que a gente tenta suprir essa lacuna. Eu estou falando isso tudo porque eu acho que uma das coisas que eu realmente gostaria de ver mudando aqui no Brasil, daqui para frente, é essa ideia de que o pesquisador de incêndio não tem as ferramentas para fazer a pesquisa de incêndio real. Então, como a gente há anos fala, eu continuo pedindo aos corpos de bombeiros militares do Brasil que tenham esses dados, cada um coleta os seus dados da sua maneira, que isso seja feito, que isso seja publicado de uma maneira organizada, de uma maneira coerente, e que a gente possa saber: o ano de 2022 foi melhor ou pior do que o ano de 2023, em termos de ocorrência, em termos de mortes, em termos de feridos, em termos de ocupação? Qual é a ocupação predominante, ou quais são as principais que precisam de mais atenção? Eu sei que os bombeiros têm esses dados e usam esses dados internamente, com certeza. Mas eu acho que o resto da comunidade e quem trabalha com incêndio precisa ter acesso a esses números. O exemplo que a Inglaterra dá com relação à publicidade dos seus dados é um negócio impressionante. A gente ainda demora para chegar nisso, mas informações básicas para o Brasil inteiro a gente precisa ter, porque a gente precisa, quem trabalha com incêndio precisa ter esses números para conversar sobre alteração de norma, alteração de legislação, e para convencer a sociedade de que nós temos um problema de incêndio aí. A questão do ambiente regulatório, para minha satisfação, eu acho que a gente hoje em dia a gente se compara, a gente já consegue se comparar a muitos países aí que a gente usa como padrão. Fazer um código de incêndio não é coisa nova. 1750 a.C. não era de incêndio, era de edificação, mas já se o arquiteto construísse um prédio, o prédio caísse e matasse o proprietário, o Código de Hammurabi já dizia: o arquiteto vai ser condenado à morte. E se o filho do proprietário também morrer no desabamento, o filho do arquiteto também vai ser condenado à morte. Um pouco de exagero, né, para os nossos padrões de hoje em dia, mas essa ideia de que se você fez mal feito, tem uma sanção contra isso, é uma coisa que sempre houve, né, e sempre houve nessa área do ambiente construído. A legislação de incêndio, ela é exemplo muito claro daquele ditado de fechar a porta ou trancar a porta depois que o ladrão entrou. Né? As grandes modificações em códigos de incêndio, em normas de incêndio, em legislação, vieram depois de grandes desgraças.
né? Hoje em dia, ninguém pensa duas vezes quando se fala da necessidade de saída de emergência, de acesso desbloqueado até as saídas de emergência, de escadas protegidas, de escadas que são revestidas com material que não pega fogo. Em 1911, isso aí não era uma preocupação. Aí aconteceu um incêndio lá em Nova York, numa fábrica de roupas, chamada Triangle Shirtwaist Factory, em que morreram quase 100 pessoas, 100 trabalhadores, né, dessa fábrica de roupas que ficava nos últimos andares do prédio. Isso fez com que essa questão toda de proteção dos trabalhadores, como é que você tira as pessoas de um prédio rápido, em segurança, começasse a ser planejado, escrito, e quem conhece um documento da NFPA chamado NFPA 101, que é o chamado Código de Segurança da Vida, ele veio daí. A primeira versão dele saiu deste incêndio. Outra coisa que a gente não pensa duas vezes hoje em dia é sobre reação ao fogo de materiais de acabamento, materiais que são usados para revestimento de ambientes internos, né? Hoje em dia tem uma legislação e métodos de teste muito desenvolvida para a gente limitar a flamabilidade desses materiais. Em 1942, aconteceu um incêndio numa boate em Boston, chamada Coconut Grove, que matou quase 500 pessoas, foram 400 e poucas pessoas que morreram nesse incêndio, e entre as várias modificações que surgiram aí na legislação de incêndio depois desse incêndio, uma delas foi essa preocupação com como é que você avalia se o material vai contribuir com o incêndio ou não, com a velocidade com que ele vai propagar esse fogo, e como é que você proíbe ou você não permite que ele seja usado em certas áreas. Hoje em dia, isso é comum e corrente. Naquela época, começou a ser pensado, e começou a ser pensado por causa desse incêndio. Aqui no Brasil, nós tivemos o nosso incêndio emblemático, os nossos dois incêndios emblemáticos, né? O edifício Joelma e Andraus, em 72 e 74. A gente pode dizer, o grande resultado desse, porque foram vários grandes resultados, né, que saíram, mas o fato da gente ter um primeiro documento a primeira legislação de incêndio específica veio por causa desses incêndios. E veio meio na marra, porque não foi só o incêndio do Andraus, porque a ideia estava morrendo, dizem as pessoas que trabalharam nisso. E aí veio o Joelma, e quando veio o Joelma, aí o pessoal desengavetou aquele projeto e saiu o Código do Rio de Janeiro, depois saiu o Código de São Paulo, e a gente começou uma história de proteção contra incêndio mais séria. Por conta do edifício Joel, desses incêndios em São Paulo, foi criado a parte do Laboratório ao Fogo, do IPT, foi criado o CB24 da DNT para fazer norma de incêndio, e muitas outras coisas que vieram depois da tragédia. E agora, em 2017, para citar um caso bem recente, não vou nem falar da Boate Kiss, que fez na minha opinião, fez uma revolução em termos de atualização da legislação de incêndio em grande parte dos estados do Brasil, que ainda trabalhavam com legislações bastante antigas, e muitos deles migraram para uma legislação muito parecida com a de São Paulo. Mas o último caso aqui é esse da Torre Grenfell, que acho que todo mundo, de alguma maneira, acompanhou. Foi um incêndio que os ingleses até hoje não admitem como é que pode ter acontecido, um país que leva tão a sério essa questão de incêndio, e, na verdade, aconteceu porque, como todos esses grandes eventos, foi uma sequência de erros, uma sequência de atitudes desde a fase de projeto, desde a fase lá de trás, até a operação de combate ao fogo, que causou quase a morte de quase 100 pessoas, mas está gerando uma série de modificações na legislação inglesa, que estava parada há muito tempo. Foi feita uma proibição de material combustível usado para uso em fachadas de qualquer prédio na Inglaterra. É uma coisa bastante rígida, poucos países têm isso no mundo,
E talvez uma das legislações mais rígidas sobre o uso de sprinklers em edifício alto. Hoje em dia, edifício residencial com mais de 11 metros, estão falando de 4 pavimentos, é obrigatório o uso de sprinklers. Eles passaram de praticamente, eu não me lembro a altura anterior, mas era bem mais alto que isso, e hoje em dia talvez seja seja das alturas mais, vamos dizer assim, das menores alturas entre os países que têm códigos de incêndio que a gente usa como referência. Mas a gente tem que levar em conta, eu fiz esse comentário aqui porque toda vez que eu vejo um incêndio aparecer na televisão, alguém fala assim, mas eu tenho AVCB, mas o bombeiro esteve aqui e fez a inspeção. Porque existe uma confusão muito grande, isso aí, e essa confusão é na cabeça do usuário, eu acho, é na cabeça do proprietário do imóvel, do empresário, que cumprir a legislação de incêndio significa estar bem protegido contra incêndio. E isso aí, em alguns casos, pode ser verdade, mas não é uma verdade absoluta. Você pode ter cumprido toda a legislação e, mesmo assim, você não está bem protegido contra incêndio. Eu acho, minha opinião pessoal, esse caso das indústrias, por exemplo, eu acho que, ao cumprir a legislação aqui em São Paulo, a indústria não está bem protegida contra incêndio. Mas por que eu digo que cumprir a legislação não significa estar bem protegido? Porque o objetivo de uma legislação de incêndio varia de país para país, varia de lugar para lugar. Este incêndio aqui, por exemplo, em muitos países é considerado um grande sucesso. Esse incêndio aqui, ele pode ser, se esse incêndio não houve nenhuma morte, todo mundo pôde sair desse edifício. Se não houve uma propagação desse incêndio para os edifícios vizinhos, não houve uma conflagração generalizada em volta. Se ninguém do bombeiro se machucou, em muitos países que só se preocupam com a segurança dos ocupantes nos códigos de incêndio, esse incêndio foi um sucesso. Tá? Não é a minha opinião, para mim não é um sucesso. Mas na Inglaterra, por exemplo, até pouco tempo não, ainda hoje, um depósito de 20 mil metros quadrados pode queimar completamente e ele está atendendo o que a legislação pediu. Então, essa é uma confusão que sempre que vocês pensarem ou estiverem fazendo, dando uma consultoria para um cliente, ou sugerindo algum nível, alguma proteção para alguém, pensem nisso. Simplesmente cumprir a legislação pode ou não pode significar estar protegido contra incêndio. Alguns comentários sobre essa questão da legislação. Lavoisier, o princípio de Lavoisier de que nada se cria, tudo se transforma, vale em muitos aspectos da vida. No mundo do código de incêndio, vale 100%. Ninguém inventa código de incêndio. Todo mundo, basicamente, aproveita coisas que são feitas em outros. Né? Incêndio proteção contra incêndio é história. Né? A gente se baseia muito na história para fazer a proteção contra incêndio e se baseia na história dos outros também. Né? Mas existem alguns critérios que, praticamente, se a gente tiver um bom código de incêndio, ele vai estar lá, de alguma maneira, ele vai ser uma das variáveis. Por exemplo, a influência da altura na severidade do incêndio. Isso é algo que você, na maioria dos países que você for analisar como é a legislação de incêndio, esse tipo de grandeza ela é importante. Né? A ideia sendo, quanto mais alto o edifício, mais difícil tirar as pessoas desse prédio, mais difícil é fazer o combate desse incêndio, então vamos colocar uma proteção automática para tentar controlar esse incêndio desde o início. Né? O que varia é de país para país, a gente tem o que esse país considera como uma altura razoável. Como eu tinha falado, a Inglaterra, que é a primeira ali dessa lista, hoje em dia baixou para 11 metros.
Esses são 5 países da Europa, você tem Espanha, você tem Alemanha, e lá na ponta é a França. E por incrível que pareça, só começa a exigir sprinklers em prédios com mais de 200 metros de altura, que dá mais ou menos uns 65 pavimentos. Né? O que é interessante porque às vezes a gente acha que os países são mais desenvolvidos economicamente, tem uma preocupação maior, ou pelo menos uma rigidez maior com relação à regulamentação de incêndio, e em muitos casos isso não acontece. Outra variável que vocês vão encontrar em todos os critérios de códigos de incêndio é a área que pode ser a área de compartimentação que deve ter uma determinada ocupação. Né? Aqui a gente está falando sobre compartimentação de depósitos, a gente vê que vai desde 750 metros quadrados, e esse número, por incrível que pareça, é da Índia, até 20 mil metros quadrados, que, por incrível que pareça, é o número da Inglaterra. E o que está querendo dizer isso aí? Se eu construo um depósito na Índia, ele tem que ter compartimentos de no máximo 750 metros quadrados. Se eu não tiver esses compartimentos, eu posso substituir essa compartimentação por um sistema de chuveiros automáticos de sprinkler, por exemplo. Né? Se a gente olhar a maioria dos códigos, e o Brasil está aí, está dentro dessa maioria, esse número varia aí de 2.000 a 4.000 metros quadrados. É o que se imagina que é um compartimento razoavelmente grande, mas não excessivamente grande, que permita que o incêndio seja controlado ali naquele espaço. Outra coisa que vocês vão ver na maioria dos códigos de incêndio é a influência do tipo de ocupação nas medidas de segurança. A gente está fazendo um trabalho bastante grande lá no México agora, sobre o Código de Edificação da Cidade do México, e lá é interessante, eles têm um código bastante, eu gosto de usar o termo primitivo, e eles comparam prédios da seguinte maneira: a altura, número de pavimentos, a área, a área por pavimento, ocupantes, quantos ocupantes ocupam aquele prédio normalmente e se existe líquidos inflamáveis ou não. Só com essas 4 variáveis, eles fazem recomendam ou exigem as medidas de proteção. O que, na maioria dos códigos de incêndio, é muito pouco para se definir, porque um prédio com 2 prédios iguais, utilizados para fins diferentes, eles têm exigências de proteção contra incêndio diferentes. A gente precisa considerar isso sempre quando está fazendo um projeto de incêndio. A legislação de São Paulo, e por conseguinte, a grande parte da legislação brasileira, já leva isso em conta. Você tem grandes grupos de ocupação. Essa foto, da primeira foto aí em cima à esquerda, é algo que nunca poderia acontecer, que é um incêndio em um hospital em que todo mundo é tirado do hospital. No mundo ideal, com a legislação bem feita, com normas bem feitas, você só teria deslocamento horizontal dentro do mesmo pavimento desses pacientes. E não essa loucura que a gente está vendo aí de trazer essas pessoas acamadas e tudo mais para a rua. Às vezes você mata a gente no transporte e não por conta do incêndio em si, da fumaça ou por causa do fogo. E cada tipo de ocupação vai exigir. Isso é uma característica importante da legislação de incêndio. Eu tenho trabalhado muito com essas legislações de vários países para comparar como é que funciona uma com a outra. Por isso essa ideia de que muita gente copia e vários códigos têm características iguais, mas deu para tirar assim uma coisa que eu chamo das 12 qualidades de um código de incêndio bem feito. Né? Não tem a ver com a parte técnica das exigências, mas tem a ver com os procedimentos. Né? Então, objetivos muito claros. É proteção da vida, que fique muito claro que é proteção da vida. Mas é proteção da vida ou proteção da propriedade e proteção do meio ambiente, que fique muito claro para que quem for aplicar aquilo entenda o que ele está fazendo. Né?
tem que ser proporcional ao risco. Não adianta você pegar e fazer um código que seja extremamente exigente para um país ou um estado, uma jurisdição que não tenha passado pelas fases introdutórias de começar a ter medidas de segurança, porque simplesmente não vai ser respeitado. Ele tem que ser compulsório. Voltando naquele exemplo do México, o código de edificação do México, na parte de incêndio, ele é todo recomendatório, vamos chamar assim. Então, são sugestões e recomendações. Resultado, nada é cumprido porque nada é compulsório ali naquele aspecto de incêndio. Né? Ele precisa ser necessário para a ocupação do edifício, ou seja, sem que saia o famoso AVCB, você não ocupa o prédio, porque isso aí é uma maneira de impulsionar o cumprimento da legislação. Texto acessível e gratuito. Poucos países hoje em dia cobram por esse documento. Os Estados Unidos é um dos poucos que cobra por esse tipo de documento e isso aí está caindo. Né? Responsabilidades claramente definidas, ciclos de revisão definidos e processo transparente, tudo tem a ver com o processo, mas o que muitos países têm é isso. Você sabe que a cada 5 anos você vai revisar aquele documento. Então é muito importante porque a sociedade se prepara, faz as suas propostas e é um processo transparente e aberto. Né? Esse talvez seja um grande problema aqui no Brasil, que a gente não conseguiu chegar nisso ainda. A gente não sabe quando vai ser feita a próxima revisão de um decreto de incêndio num determinado estado, e seria muito bom se a gente tivesse essa informação. Todo mundo que trabalha com incêndio acho que se beneficiaria disso. Né? Num país como o Brasil, o mais padronizado possível, a gente aqui, sem querer, conseguiu, ponto 9 e 10 tem a mesma ideia, que é, se você tem um país grande, como é que você faz para não ter requisitos completamente diferentes no norte ou no sul do país, ou mesmo em estados um do lado do outro? Né? E aqui no Brasil, isso meio que foi atingido pela adoção da maioria dos estados, se não me engano, já estamos em 20 dos 27 unidades da federação hoje em dia, já utiliza a legislação de São Paulo como base para a sua legislação. Isso aí faz com que os requisitos sejam muito próximos. Sendo muito próximos, isso aí traz economia para todo mundo envolvido no projeto. Né? Se uma empresa tem supermercados no Brasil inteiro, ela não teria por que, no Ceará, proteger de um jeito, com sistemas completamente diferentes, dos supermercados da mesma empresa do Rio Grande do Sul. O incêndio é o mesmo. Né? E acho que isso aí a gente está chegando nesse ponto. Né? O que a gente está aplicando aqui é, informalmente, está aplicando esse conceito do código modelo, que alguns países têm, os Estados Unidos e Canadá são os expoentes nisso aí, que são códigos gerados como modelo para que cada estado o adote com as modificações que achar que seja necessário. O ponto 11. Códigos prescritivos são mais simples de serem aplicados, e em países como o Brasil, eu acho que eles são muito mais são simples e fáceis e mais baratos de serem aplicados. Isso aqui, ainda mais quando a gente fala na universidade, aqui gera muita discussão, porque é aquela discussão entre os códigos prescritivos e os códigos baseados em desempenho. Eu tenho certeza que vocês, durante o curso, vão escutar muito sobre um e outro, por que um é bom, por que o outro é ruim. O que eu tenho visto é o seguinte: para simplicidade de aplicação, quando o nível de sofisticação de todas as partes envolvidas no processo não é alto, os códigos prescritivos, que a gente pode ler como as receitas de bolo para proteger edificações, eu acho que elas são muito mais práticas de serem usadas. E o último caso tem que ser um documento independente. Existem vários países onde a parte de incêndio está enfiada em algum outro documento, que na América Latina o mais comum, o caso mais gritante é na Colômbia, em que a legislação de incêndio está dentro do Código de Edificação Antissísmica. Ou seja,
mudanças na parte de incêndio só acontecem quando o pessoal de terremoto resolve fazer uma modificação no documento deles. E o documento pede importância, o documento pede independência, na maioria dos países onde a coisa é bem feita, você tem documentos somente para tratar da parte de incêndio, e assim funciona melhor, na minha opinião. Eu vou passar direto aqui. Desde como é que está meu tempo aí, só para eu ter uma noção. Tá normal, você tem muito tempo ainda, pode Eu seguir comecei tranquilo, a pode seguir gravar tranquilo. quando a gente começou com a palavra do professor Juliano, né? Hum, Especificamente, eu não estou controlando o seu tempo, não. A Vocês, gente está me, com diz, 70 minutos. desde que você me diz começou quanto até tempo eu agora, tenho são aí, porque você 50 sabe minutos. que 50 se me minutos. dá um microfone na mão, eu vou até de madrugada. Tá tranquilo, tem muito tempo, Quanto pode tempo a continuar. mais que eu tenho aí? Não, a nossa aula vai até às 10 horas, a princípio. Só uma intromissão. Tá bom, Marcelo, você desde que começou tem diga. aproximadamente 55 minutos. E tem muito Tá tempo, vá bom, tranquilo, fique tranquilo. tá bom. Mas eu não quero que você fale até 10 horas, não, Marcelo, porque é o. Mas você pode falar, pode falar. Eu estou aprendendo imenso, né? Não, é que tem o Coronel Cristiano e fez uma pesquisa sobre as mortes por incêndio no Brasil recentemente, né, em todos os estados da federação. Então, Tá, mas conclua, por favor, não se preocupe, não, conclua. tá bom. Vou tocando rápido aqui. A outra parte que eu estava comentando é de competência profissional. Isso aqui eu só queria mostrar uma coisa. Às vezes a gente pensa. Uma vez eu estava vendo, no estado de São Paulo tem mais de 50 faculdades de arquitetura somente, não sei quantas de engenharia tem, no estado de São Paulo tem isso. E às vezes a gente acha que os cursos de engenharia de incêndio vão ser dezenas no Brasil. No mundo inteiro, são muito poucos cursos de segurança contra incêndio. Isso aqui é um levantamento que foi feito pela SFPE há algum tempo atrás, a Society of Fire Protection Engineers, que é a associação dos Estados Unidos e hoje em dia tem uma atuação mundial dos engenheiros de incêndio. E se vocês virem, são 20, em 17 países, 25 cursos de engenharia de segurança contra incêndio, ou de graduação ou nível de mestrado. Ou seja, eu gosto sempre de mostrar esse número aqui para a gente entender que existe um mercado para. A contrapartida aqui é que a SFPE sempre publica também, todo ano, e da última vez que publicaram, confirmaram que o engenheiro de segurança contra incêndio nos Estados Unidos continua sendo o ramo de engenharia mais bem pago do país, em média. O que eu acho muito interessante, porque talvez até essa falta esse pequeno número de cursos justifique isso. Né? São poucos profissionais muito cobiçados pelo mercado que estão ganhando realmente bem lá. Se vocês quiserem informações sobre isso, é entrar no site da sfpe.org, lá tem muita informação sobre isso. E eu gostaria também, nessa parte de competência profissional, falar com vocês sobre o PL 4407 2020, que foi um projeto, um projeto de lei que está tramitando no Congresso. Teve agora um percalço, infelizmente, acrescentaram mexeram um pouco no texto, que acho que desvirtuou bastante o projeto, e está correndo o risco aí de descarrilhar, mas de qualquer maneira, para que vocês saibam, existe um congresso, um projeto no Congresso, foi escrito foi apresentado pelo deputado Ricardo Izar, e o projeto diz o seguinte: cria-se a engenharia de segurança contra incêndio, e ela seria feita nos mesmos moldes da engenharia de segurança do trabalho, ou seja,
seria as pessoas que poderiam se qualificar são engenheiros e arquitetos já formados em qualquer modalidade, que fariam um curso de especialização, tal qual esse que vocês estão fazendo aqui agora, da Universidade Federal de Pernambuco, e eu acho que é isso que é o importante. Ao completar esse curso, desde que tenha todos os controles e tudo mais, né, que isso aí ficaria estabelecido depois da passagem desse projeto, recebe o título de engenheiro de segurança contra incêndio. E eu acho que essa é a grande importância desse projeto, porque cursos de especialização já começaram a acontecer no Brasil, existem vários, estão sendo feitos aí, mas a ideia de que você teria no final o título dado pelo CREA de que você é engenheiro de segurança contra incêndio, isso facilita, inclusive para corpos de bombeiros, para parte do governo, em qualificar as pessoas que podem trabalhar na área, que poderiam trabalhar fazendo projetos, poderiam prestar serviço na área de incêndio. É uma maneira da gente oficializar esse investimento que vocês estão fazendo. O projeto também levou em conta quem já está no mercado, porque uma grande reclamação que sempre existe quando aparece esse tipo de projeto é que está se tentando fazer uma reserva de mercado. E esse projeto foi bem claro em dizer que quem já está no mercado e quem já tem experiência, quem pode comprovar a experiência profissional, não seria afetado e não seria e poderia continuar atuando na área sem nenhum problema. Esse projeto está lá, está numa das comissões para ser votado. Eu sempre peço, sempre que eu falo sobre esse projeto, a gente no Brasil tem pouco costume de falar com deputados, de escrever para deputados, de entrar em contato com a Câmara para falar sobre o projeto. E eu sempre peço para, caso vocês tenham interesse que isso vá para frente, caso vocês tenham interesse em que isso caminhe, por favor, o relator desse projeto hoje em dia é o deputado Vicentinho, do PT, está na Câmara, ele faz parte dessa comissão que está analisando e ele recebeu o projeto para relatar. Se vocês têm interesse e gostariam que esse projeto caminhasse, manda um e-mail para lá e fala: apoio o projeto, gostaria que fosse encaminhado, porque esse tipo de pressão, esse tipo de reação funciona, pode ter certeza. Rapidamente, a questão de normas técnicas, o que eu estava falando com vocês é o seguinte: de tudo aqui que a gente já comentou, isso aqui é uma coisa que a gente pode realmente fazer uma diferença. O processo de norma técnica da BNT é um processo bastante aberto. Se você tiver interesse em qualquer norma, você pode manifestar esse interesse e pedir para ser incluído na comissão. Obviamente, demonstrando a razão desse interesse, né? Por que você conhece, por que você quer. Muita gente aparece lá porque diz que eu quero aprender sobre esse assunto. Eu trabalho com incêndio, não conheço, eu quero aprender. Nas comissões que eu coordeno, eu não tenho nenhum problema em deixar que as pessoas entrem, porque eu acho que é vantajoso para as pessoas entrarem. E muita gente que conhece o assunto também está lá, né? As discussões são interessantes. Tem muita gente que tem uma ideia, eu acho, errada das normas da ABNT, porque acha que o processo é lento, o processo a gente perde muito tempo fazendo, mas eu acho que é nessa discussão que a gente ganha muita coisa. E a grande vantagem pós-pandemia é que, por causa da pandemia, as reuniões começaram a ser online, e hoje em dia todas as reuniões são online e continuarão a ser online. Antigamente tinha uma reclamação muito grande que a maioria das reuniões do CB24, que é a parte de incêndio da ABNT, eram feitas em São Paulo, então só tinha gente de São Paulo. Era muito raro alguém pegar um avião todo mês para ir para lá para uma reunião, um avião, a menos que tivesse um interesse muito especial. Hoje em dia você pode participar
de várias normas ao mesmo tempo, e se for atuante e quiser ser atuante, pode dar o palpite, tanto durante a feitura da norma, quanto no processo de consulta pública, e realmente a gente consegue incluir coisas muito interessantes nesses documentos. Tá? Eu vou passar rápido aqui. Esse slide aqui é só para falar um pouquinho. Se você trabalha com incêndio, você deve conhecer esses logos. Esses logos aqui são todas as entidades que escrevem normas sobre incêndio. Todas elas, de alguma maneira, estão envolvidas no seu trabalho ou estarão envolvidas no seu trabalho. A principal aqui, do nosso ponto de vista do Brasil, é a ABNT. Por quê? Porque todas as outras a gente usa, são normas de altíssima qualidade, a gente pode usar todas elas, só que a gente não pode dar palpite nelas. A gente não tem como influenciar. E as normas da ABNT a gente pode influenciar. Então, essa aqui eu diria que é a importante. Eu sempre trabalhei com norma NFPA e com norma da FM, e eu considerava a norma ABNT meio assim uma norma de segunda classe. Mas o que a gente vê, se você falar em corpos de bombeiros, se você fala no Brasil em geral, a norma ABNT ela é muito respeitada. E quanto melhor ela for, melhor para todos nós. Então, se eu não insistir ainda o suficiente, insisto de novo. Por favor, procurem o CB24. É só entrar no site do CB24 da ABNT, que tem lá os contatos, e vejam se vocês se encaixam em algum dos comitês que estão lá. O trabalho é voluntário, mas eu acho que vale a pena. Rapidamente falando sobre quem está aqui, o que faz. NFPA, uma norma americana muito conhecida, talvez seja o padrão mundial hoje em dia para normas de incêndio, é o que muita gente segue, a gente copia essas normas com muita facilidade, na verdade o mundo copia essas normas com muita facilidade. As normas europeias são EN, aqui no Brasil, pelo menos na minha área, que é mais para hidráulica, sprinkler e tal, elas não têm muita influência. Sei que em algumas outras áreas do incêndio elas têm. As normas da FM são normas particulares da empresa FM que ela faz para satisfazer as suas necessidades e dos seus clientes. Mas tem muitas coisas boas lá que a gente pode usar, então a gente usa, tem normas brasileiras que são 100% baseadas em normas da FM. Essas duas, o L e FM Approvals, são certificadoras de produto, elas fazem normas de produto, como é que você testa um detetor, como é que você testa uma porta corta-fogo, como é que você testa um sprinkler. A ISO, todo mundo conhece a ISO 9000, mas a ISO, ela na área de incêndio, ela é muito limitada, especialmente nas normas de instalação. Por isso que a NFPA, a FM, tem muito mais influência nas normas de incêndio de instalação, porque a ISO trabalha muito com norma de produto, mas muito pouco com norma de instalação. Então, pelo menos, novamente, na minha área, que é mais ligada à hidráulica, a ISO tem pouca influência na parte de incêndio. A BSI, que agora voltou depois do Brexit, voltou a ganhar força, e a STM, acho que todo mundo conhece, porque não é de incêndio especificamente, mas toda norma, qualquer uma dessas, faz referência às normas da STM, que são as normas de teste de materiais e procedimentos de teste em geral. Né? Falei sobre o CB24, eu sugiro que vocês entrem em contato com eles e para falar sobre a participação. O ponto de qualidade de equipamento, eu queria só mostrar um caso aqui. Isso aqui foi tudo baseado numa apresentação que na época, Major Cirelli fez lá na frente parlamentar sobre qualidade de equipamento. Aqui no Brasil a gente tem uma situação que é muito perversa, que é a seguinte: a gente tem não existe proibição de se usar equipamento de péssima qualidade em instalação de incêndio. E qualquer pessoa que fala assim, mas a norma BNT não permite, mentira. Você instala sprinkler de quinta categoria, você instala mangueira péssima, você instala porta corta-fogo que você não tem certeza se ela tem aquela resistência, porque a gente tem um problema crônico de qualidade de equipamento. Não só brasileiro, como importar
equipamento de péssima qualidade para o Brasil. Mercado de sprinklers, esse sprinkler pequenininho que é usado em riscos leves, escritórios e tal, já chegou a ser 50% de bico chinês sem qualquer tipo de certificação. Isso aqui é só um exemplo, um teste feito pelo IPT com 49 mangueiras de 28 edificações. O resultado, dá uma olhada, 17 mangueiras falharam, sendo que 14 não eram certificadas e, pasmem, 3 dessas mangueiras que falharam nos testes eram certificadas. Ou seja, praticamente 50% das mangueiras que foram testadas não passaram nos testes. Esse trabalho aqui eu tive envolvido pessoalmente, foram retirados sprinklers de 2 prédios em São Paulo, uma garagem, de uma garagem e o prédio de escritório. Foram retirados, foram substituídos por sprinklers bons. Esses sprinklers foram colocados acondicionados em caixa e mandados para 2 laboratórios nos Estados Unidos, um laboratório da UL e outro laboratório da FM Approval, são aqueles 2 certificadores que eu falei ali, para ver esses sprinklers que foram tirados de instalações reais, aprovados, e ninguém, é importante falar, ninguém está não cumprindo a lei ao instalar esses sprinklers. A lei permite que seja instalado. Os resultados foram esses. Sprinkler que fundia a 400 graus Celsius, ou seja, o sprinkler simplesmente desaparecia. Só para vocês saberem, a norma pede que ele resista a 800 graus Celsius. Não resistiam com certeza. Todos eles tinham, se vocês estão vendo esse anelzinho preto que tem aqui, que está sendo mostrado aqui, ó, é um O-ring, é um anel de borracha que veda. As normas internacionais e a norma brasileira expressamente proíbem o uso desse O-ring. Por quê? Porque esse O-ring, quando é usado, e o sprinkler fica muito tempo no teto, e muito tempo, eu digo, esse bico ele é feito para durar 50 anos. Quando ele está no teto há 5, 6, 7, dependendo das condições, a borracha começa a colar essa plaquinha aqui, que é o obturador, que é por aqui que vai sair a água. Resultado, acontece o incêndio, rompe a ampola, o obturador fica preso no lugar e não sai, não abre por conta desse O-ring. Isso está cheio no Brasil, tem... se vocês trabalharem em algum prédio que tem esse tipo de sprinkler, dá uma olhadinha, porque vocês vão ver que provavelmente a chance é muito grande que seja um sprinkler desse tipo, o que é ruim. Outro problema que aconteceu nessas amostras que foram testadas, você solta o obturador e ele fica preso no sprinkler. Resultado, você não consegue jogar água fazendo aquele guarda-chuva que você precisa ter para molhar toda a área embaixo do sprinkler. Resultado, ele pode não funcionar. Todos esses problemas são causados por a gente não ter aqui no Brasil um sistema mínimo de garantia de qualidade para os produtos que são usados. O Inmetro aparentemente não se interessa, ou não tem recursos, ou não tem meios para fazer isso. Eu sei que já houve uma tentativa do Bombeiro de São Paulo, mas depois ela foi abandonada. E eu realmente não sei como é que vai ser, mas eu acho que é uma coisa, quase que uma judiação muito grande a gente gastar esse tempo todo estudando e fazendo e escrevendo norma e tendo legislação boa e permitindo que seja instalado produto desse tipo. Mas é o que acontece. Só para ilustrar, esse trabalho sobre a proposta de certificação do Major Cicirelli foi um dos trabalhos que ganhou um dos nossos concursos. Nós fazemos um concurso anual de monografias e está publicado no nosso site. Quem quiser pode baixar gratuitamente, sprinklerbrasil.org.br, biblioteca, só entrar lá, tem uma série de materiais que podem ser baixados gratuitamente. E quase no fim, essa questão de responsabilização, né? Eu estava procurando umas citações, gente falando sobre impunidade, veio aí coisas séculos à parte, né? As duas no Brasil. A de cima agora, bem recente, que é do Dalmo Dallari, que é um jurista famoso, que morreu agora em 2022,
2022, que fala sobre essa questão de por que a impunidade gera a ideia de que você não precisa. Como existe impunidade mesmo, então não tem nada a ser feito. Né? E o outro foi o Marquês de Maricá, que foi um pensador brasileiro aí lá para trás, ó, falecido em 1848, que ele tem uma série de citações falando sobre a questão da impunidade, e nesse caso que a ideia da impunidade faz com que a impunidade gera crime. Né? Porque essa sensação de que nada vai acontecer, ela permite que você fique tranquilo. Tem algumas fotos aqui, eu acho que não precisa nem de falar nada sobre isso aqui. Nessa aqui me chama a atenção que eu vi uma entrevista da pessoa responsável falando assim, não existem responsáveis pelo incêndio do Museu Nacional. Ponto. Foi uma fatalidade. Eu acho que é uma coisa muito triste. A Deise está me lembrando que o Coronel Armani também ganhou o Prêmio Instituto Brasil. Com certeza, eu vi que o Armani está aqui assistindo aqui. A Armani podia estar aqui dando aula tranquilamente, que conhece profundamente toda essa área de incêndio. Depois vou citar o livro dele mais para o final aí. Mas eu fiz um levantamento, na verdade não fui eu que fiz o levantamento, foi o pessoal da Ofus, que é uma empresa que trabalha com incêndio, os 15 maiores incêndios acontecidos no Brasil desde 1961. Todo mundo que trabalha na área vai lembrar desses nomes aí, que vão desde obviamente, Joel Mendraus, obviamente, Lojas Rene, Ultracarga de Santos, que foi lá o terminal onde o Coronel Armani, que está assistindo aí, teve atuação muito importante para acabar com esse incêndio lá no terminal em Santos. Mas o que me chama a atenção aqui, ó, nas condenações, é o seguinte: fora este incêndio de 61, que foi um incêndio criminoso, a pessoa que um sujeito que trabalhava na montagem do circo foi despedido, ficou com raiva, pegou gasolina, voltou no dia seguinte e pôs fogo na lona do circo, matando mais de 500 pessoas. Eles foram os únicos, ele e mais 2 pessoas que colaboraram, que tiveram penas nessa faixa aqui de 14 a 16 anos. O resto, se a gente olha, todos os incêndios, todos, ou ninguém foi responsabilizado, ou houve indenização em forma de dinheiro para as vítimas, ou penas de 2 anos, no máximo 3 anos. Aqui no Canecão Mineiro, que foi um pré-Boate Kiss, que aconteceu em 2001, e exatamente idêntico, fogo de artifício dentro de uma boate, pegou fogo no material combustível, morreram 7 pessoas. As pessoas foram condenadas a 4 anos. Imagino que condenado a 4 anos praticamente, não sou advogado, mas imagino que seja cumprir isso aqui em liberdade ou alguma coisa assim. Ou seja, dessa maneira não tem como levar a sério essa questão de você fazer a coisa errada, você ser responsável por alguma coisa. Né? Se a gente somar aqui, a gente tem mais de 800, 900 mortes aqui, e onde quase não houve responsabilização de ninguém. Né? Vou passar muito rápido aqui, a gente já está chegando no finzinho. Na questão de fiscalização, é um negócio que aí é uma coisa minha, que eu tenho muito. Eu vejo como funciona, especialmente nos Estados Unidos, como funciona essa questão de análise de projetos, inspeção predial. E quando eu falo lá que aqui tudo isso é feito pelo Corpo de Bombeiros e pelos bombeiros, o pessoal de lá fica muito impressionado. Então, onde que eles arrumam gente e onde que eles arrumam dinheiro para fazer isso? Isso o pessoal nos Estados Unidos pergunta. Né? Porque lá é muito comum você ter o Corpo de Bombeiro contratar um grupo de profissionais para ser o departamento de análise de projeto. Ou o trabalho de inspeção predial na parte de incêndio e tal, ser feito por empresas de terceira parte, cadastradas, e
e qualificadas para fazer o serviço, e depois submetem seus relatórios e tal. É uma ideia que, quer dizer, nunca caminhou aqui, nunca, acho que pouca gente leva isso a sério, mas eu acho que poderia ser um caminho para a gente melhorar essa questão da fiscalização. Uma vez falando com um oficial do bombeiro aqui de São Paulo, ele estava me dizendo, um analista, e depois talvez alguém possa me corrigir, sai de manhã para fazer inspeção em vários imóveis, se não me engano, 8, 9 talvez, 10, num dia, isso aí te dá meia hora para fazer cada serviço ou 20 minutos para fazer cada serviço, e ele tem que apresentar aquele resultado. Né? É impossível imaginar que uma análise medianamente bem feita vai poder ser feita simplesmente pela falta de tempo. Né? E esses imóveis que vão ser vistos, eles podem ser uma pequena padaria ou pode ser um imóvel bem maior. Então, talvez fosse o caso da gente pensar para o futuro, começar a pensar nessa ideia da terceira parte para dividir esse trabalho. Né? E a outra coisa, sobre fiscalização, que eu quero só tocar no tema, porque eu tenho certeza que vocês vão ouvir muito sobre código prescritivo e código baseado em desempenho ao longo do curso. Sempre que eu penso em código prescritivo, eu penso num prédio, desse prédio aqui à direita. Te dão uma receita de bolo, você pega e você protege esse prédio, ele vai estar bem protegido. Depois é fazer a manutenção e manter a coisa funcionando. Mas ele é muito simples de ser protegido, ele já foi feito isso inúmeras vezes, não tem muito segredo. A ópera de Sidney aqui é um que sempre que eu vejo, eu penso, isso aqui só pode ser protegido por um código baseado em desempenho. Qual que é a diferença de um e de outro? O prescritivo é o que a gente tem aqui no Brasil, é mais ou menos assim. O prédio tem essa altura, tem essa finalidade, tem essas características, então você coloca isso nele. Dá algumas opções para você trocar se você quiser, mas basicamente dá uma receita para você proteger. Esse aqui, o prédio da esquerda, não tem como você ter uma receita para proteger. Ou você entende como funcionaria o incêndio aí dentro, como é que a fumaça vai caminhar aí dentro, e você pensa em critérios de desempenho. Então, em vez de dizer, tem até tal altura, eu vou colocar sprinkler, aqui você vai pensar, eu tenho que tirar as pessoas desse prédio todas em tanto tempo. Me mostre que você consegue fazer isso com o seu projeto. Eu tenho que limitar o incêndio a uma área X. Me mostre como você vai ser isso. E aí você usa a engenharia e é criativo para mostrar essas coisas. Eu estou falando isso aqui porque por duas razões. Primeiro, a questão de fiscalização, a questão de código prescritivo contra código baseado em desempenho, ela depende muito, ou a adoção de código baseado em desempenho, ela depende muito do conhecimento técnico de todas as partes envolvidas no processo. Não só do projetista, mas do projetista, da autoridade que vai analisar esse projeto e vai aprovar esse projeto, e do proprietário que vai entender onde que ele está se metendo e o que está sendo proposto. E em países como o Brasil, eu acho que a gente não tem essa paridade de conhecimento entre todas as partes. Eu já ouvi mais de uma vez, né, de projeto que usa um sistema computadorizado para simular o comportamento da fumaça dentro do prédio, ser apresentado no Corpo de Bombeiros, e quem está analisando isso não ter qualquer possibilidade de analisar e simplesmente aceitar porque foi apresentado e parece que está certo. Então, a Austrália é um desses países que tem um nível de proteção contra incêndio, de conhecimento sobre proteção contra incêndio bastante alto de todas as partes envolvidas, e usa muito a ideia do código baseado em desempenho. E gostam e funciona bem. Eu acho que para a gente, até que o pessoal que tem que fazer a análise desse projeto está qualificado para isso, a gente tem que ir com muito cuidado para não atropelar e começar a provar coisas que não fazem muito sentido. E a última coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Novamente, é um prédio igual aquele. Aqui é um depósito da Amazon. Se não me engano, esse aqui é em Cajamar.
Como é que se protege isso aí? A gente sabe como proteger isso aí. Como é que a gente sabe como proteger isso aí? Porque a gente pegou normas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos, falou como é que eles protegem lá. A gente colocou na nossa norma aqui, é assim que foi feito. Como é que eles chegaram na conclusão que era assim que se protegia? Foram para o laboratório, fizeram queimas em escala real, quantificaram de verdade a classe de mercadoria que tá aí dentro, quantidade de calor gerado, quantidade de produtos, resultados da combustão. Fizeram isso, analisaram e falaram, olha, nossa melhor proposta é essa. E essa foi adotada. A gente segue, e até que venha prova em contrário, a gente acredita que essa é uma solução muito boa para esse tipo de prédio. Mas como é que a gente protege uma situação como essa aqui? Isso aqui é aquele incêndio que aconteceu recentemente aqui na 25 de março, uma região super densa de ocupação muito grande, edifícios antigos, muito material estocado aqui, sem distribuição de água, a rede pública de distribuição de água. Como é que a gente ataca um incêndio desse tipo? E não adianta falar, a gente põe sprinkler, porque não é essa a solução. Mas a gente precisa pensar qual é a solução que a gente precisa dar para esse tipo de problema. Porque só dizer, isso aí é um problema. E, por exemplo, como é que a gente sabe proteger prédio alto. Agora, como é que a gente protege prédio alto que está ocupado por um movimento, não, sem nenhum análise de valor aqui sobre, mas onde o poder público não tem possibilidade de fazer nada. Como é que você protege esse tipo de situação? Porque pega fogo e passa para o lado. É um problema sério, é um problema que a gente tem. Como é que a gente resolve isso? Incêndio em favela, todos esses incêndios que eu estou falando são incêndios que saem fora das normas técnicas, não são cobertos pela legislação, não são cobertos por tudo que a gente está falando aqui. Mas a gente precisa pensar de como é que evita essas coisas. Aqui talvez o trabalho seja muito mais de sociologia e de treinamento do que um trabalho de proteção contra incêndio, mas precisa ser pensado. E a gente não consegue, a gente não traz solução para essas coisas. Eu uma vez conversando com um especialista da NFPA, que a especialidade dele é gás, né? Cilindros de propano e tal, e eu falando que uma das razões de muitos incêndios desse tipo é botijão de gás. E ele me dizia o seguinte, não, mas isso aí não tem problema, o que não pode é ficar dentro de casa, se você colocar do lado de fora, você elimina o problema. A gente tem que entender que se colocar do lado de fora, primeiro, não tem o lado de fora, porque não tem espaço para colocar, se tiver, provavelmente esse bujão de gás não vai durar um dia lá fora, porque vai sumir. Esse tipo de coisa, que é problema nosso, vamos chamar assim, a gente, como profissional de incêndio, precisa começar a pensar como é que a gente resolve essas coisas. Né? Porque senão, é uma coisa que eu sempre digo, a gente copia soluções de incêndio de países que têm infraestrutura muito desenvolvida. Né? A gente, quando pega uma norma NFPA, quando pega uma norma FM, e a gente usa aqueles critérios, a gente está comprando, junto com aqueles critérios de proteção, a gente está comprando o tempo de resposta do bombeiro, a qualificação a existência de um sistema público de abastecimento de água com pressão alta e tubulações permanentemente pressurizadas com grande volume de água. Né? E a gente não está levando em conta o que é andar com uma viatura de bombeiro nesse trânsito de São Paulo, quanto tempo vai demorar para chegar lá, isso falando dos municípios que têm cobertura de bombeiro. Eu vou todo fim de semana para o município que o bombeiro mais próximo está a pelo menos 50 quilômetros de distância. Como é que a gente resolve isso? Não é, e a resposta imediata, constrói um quartel de bombeiro na cidade. Não tem justificativa econômica para construir um quartel de bombeiro ou um posto de bombeiro naquela cidade que é muito pequenininha. Qual é a solução que a gente vai dar para esses problemas? Eu acho que isso está faltando a gente pensar. Está faltando a gente pensar esses problemas que são problemas reais,
Por exemplo, a gente trabalha, se a gente vai fazer uma instalação de sprinkler aqui no Brasil, pode reservar por volta de US$ 200 mil, um pouco mais, para fazer isso aqui, uma casa de bomba e um tanque, talvez menores que esse da foto aí, mas a gente vai ter que gastar esse dinheiro além do sistema de sprinkler. Por quê? Porque não tem uma rede de água pública para alimentar. Tudo bem, este é o nosso problema. A gente vai continuar usando, pensando, por exemplo, as mesmas reservas de água que são usadas nas normas dos países que não têm esse problema e não precisam ter essa casa de bomba e esse tanque. Eles simplesmente conectam o sistema na rede pública e tem praticamente água ilimitada. Eles não vão parar para estudar qual seria o mínimo necessário para a proteção contra incêndio. A gente aqui, é problema nosso, a gente deveria pensar nesse tipo de coisa. Né? Eu achei essa foto aqui que eu achei interessante eu trabalhei na Paulista há muito tempo, ali em São Paulo, e uma vez a gente foi fazer um teste de hidrante. Eu me lembro que saiu voando uma pedra assim, e depois a água simplesmente sumiu. E eu vi essa notícia no jornal que me chamou a atenção, de 900 e poucos hidrantes que foram testados pelo Corpo de Bombeiros, já faz tempo, 2014, não sei se eu vou conseguir, estar pequenininho aqui, apenas 10% tinham condições de ser usadas. Então, a gente tem a maior cidade de São Paulo que tem 10% dos hidrantes que tem capacidade de funcionamento. Como é que a gente trata e incorpora esse dado nas nossas normas, no nosso sistema de proteção? Isso aí, a minha geração não conseguiu fazer, ou fez muito pouco. Isso aí está para vocês fazerem, isso aí está para vocês pensarem como é que a gente vai tratar essas questões. O ISB tenta um pouquinho fazer isso aí. Uma grande reclamação aqui no Brasil, não tem bibliografia nacional sobre incêndio. A gente, pelo menos na área de sprinklers, a gente gerou uma bibliografia bem numerosa. O ISB faz um concurso todo ano, parou na pandemia, vamos possivelmente voltar em 2023, e todas essas publicações aqui concorreram e ganharam prêmios, ou primeiro lugar, ou menção honrosa, mas elas contribuem para que a gente tenha trabalhos feitos por gente do mercado brasileiro falando sobre problemas nossos. Eu acho que a gente precisava pegar isso aqui e aumentar isso tremendamente. Vamos pensar nos problemas que a gente tem, como é que a gente resolve. Lembrando aqui o que a Deise comentou, o Coronel Armani foi um dos primeiros ganhadores aqui falando sobre um outro problema que nós temos na área de incêndio, que é a questão de manutenção de sistemas de proteção. O primeiro estudo que eu vi no Brasil, utilizando dados reais do Corpo de Bombeiros, de quais eram os principais problemas encontrados durante as inspeções dos bombeiros. Se vocês quiserem estar lá, só baixar, tem o PDF, tem e-book, tudo de graça, baixem e aproveitem. Se vocês tiverem insônia, é um excelente material para vocês lerem quando não estiverem trabalhando. Para terminar, é assim que eu vejo o quadro. Tem questões que precisam ser tratadas, todas essas questões precisam ser tratadas. Eu tenho algumas sugestões de como elas podem ser tratadas, estão todas aqui, mais informação, mais estatística, maior número de normas, O importante é isso, é a gente pensar em soluções para a área de incêndio, pensar como tornar a área de incêndio ter um papel mais de protagonista dentro da engenharia, como é que a gente dá mais respeitabilidade para o nosso setor, como é que a gente produz coisas melhores, como é que a gente cobra mais responsabilização para os maus profissionais e para as pessoas que teimam em achar que ninguém vai morrer porque fez um projeto mal feito. Eu sempre digo que a engenharia de incêndio ela é diferente da maioria das engenharias, eu acho, né? Porque, primeiro, é uma das poucas que a gente faz um projeto e depois leva para alguém
aprovar esse projeto, né? Todos os projetos de incêndio passam por isso. Segundo, a gente faz uma promessa de funcionamento. A gente não faz um sistema que vai funcionar o tempo todo e quando parar de funcionar as pessoas vão lá e vão reclamar e vão querer o dinheiro de volta e vão brigar para que aquilo seja consertado. Porque esse sistema é uma promessa. Essa tubulação vai para o teto e vai ficar pendurada lá por anos e anos e anos e anos, sem precisar ser solicitada, sem precisar receber um esforço físico para a gente ver se aqueles suportes aguentam ou não. E no dia do incêndio, na hora do incêndio, quando uma coisa está acontecendo e não tem espaço para erro, é que as besteiras que foram feitas lá para trás aparecem. É por isso que a gente precisa de ter todas essas coisas muito bem enquadradas, tem que ter essas coisas muito bem resolvidas para a gente dar uma segurança para todo mundo, inclusive para a gente, para os nossos filhos e para os nossos netos, quando estiverem no cinema, quando estiverem no shopping, quando estiverem em qualquer edificação que a gente ocupa. Gente, uma coisa que uma pessoa que eu gosto muito, sempre gostei, Milo Fernandes, ele tinha uma coluna que chamava Livre Pensar é Só Pensar. Ter ideias novas, ter ideias sobre como fazer as coisas na área de incêndio, é só uma questão de como dizia meu avô, dar tratos à bola. É deixar a cabeça pensar, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar as coisas. Né? Eu tenho, só para terminar, Deise, eu tenho uma birra muito grande com gente que ensina incêndio ensinando norma de incêndio. Norma de incêndio é o resultado do conhecimento que é aplicado num documento que tem uma razão muito clara, que é você executar um projeto. Agora, por que aquelas exigências estavam lá? É isso que vocês deveriam estar buscando no curso aí na Federal de Pernambuco. Por que você aqui pede 10 metros e por que ali você pode pedir 20? Porque no momento que você tiver essa autonomia de pensar, aí você virou realmente engenheiro de segurança contra incêndio e não um mero técnico que executa o que uma norma falou. Espero que eu tenha trazido alguma coisa nova para vocês. Muita sorte para todo mundo. Vocês estão em muitíssimas boas mãos aí do pessoal. Acho que o Thiago está junto nesse projeto. Deve ter muita gente aí conhecida e capaz. Espero que seja um excelente curso e boa sorte a todos. Marcelo, muito obrigado, muito obrigado. Aprendemos imensos, né? Então, a gente